Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando nosso podcast Câmara 1, podcast do Legislativo de Caruaru. Eu me chamo Everton, estou aqui com meu parceiro Chicão Chicão Neto. e vamos começar. E hoje nosso nós podcast. temos a presença ilustre de professora Edivalda, que vai contar aí pra gente um pouco da sua história, um pouco da sua pesquisa, um pouco do seu trabalho, essa figura icônica aqui de Caruaru. Bom dia a todos, né? Boa tarde, boa noite. Pelo menos isso atende à hora que as pessoas forem fazer a leitura. Não, meu trabalho na Câmara não é um trabalho, é uma atividade espontânea de pesquisa que eu desenvolvo há mais de 20 anos, devido a várias necessidades ao longo da minha atividade profissional, não é? De professora, por 50 anos, trabalhando no magistério e permaneço até hoje. É um trabalho voluntário, eu mesmo faço o meu horário de pesquisa, que eu desenvolvo aqui no arquivo da Câmara, desde o início do século XX, do século XXI, como eu costumo dizer, e isso surgiu quando eu e o meu colega Josué Eusébio pensamos em escrever um livro sobre a história do ensino em Caruaru. Não é um livro sobre a história da educação, mas um livro sobre a história do ensino. E precisamos fazer uma série de leituras, e especificamente mais aqui na Câmara, para saber como tudo isso se deu a partir do século XIX, mesmo antes de Caruaru ser ainda uma vila. Ou seja, quando ainda pertencia à comarca de Bonito. E após a escrita do livro e sua publicação, novos horizontes foram se abrindo, inclusive adquirir também material que nos permitisse escrever o segundo volume. Até hoje não escrevemos por uma série de fatores, mas já temos quase todos os elementos para esse livro sobre a história do ensino já no século XX, já que o primeiro foi sobre o século XIX. O que falta é organização para ver como vamos fazer, como vai ser publicado, já que tanta coisa se modificou, não é? A própria tecnologia nos obriga a mudanças rápidas, que de repente 10 anos parece ter sido um século. Eu dei continuidade à experiência de pesquisa aqui na Câmara e, em vários momentos, contei também com a presença do professor Josué, e a nossa pretensão é, de fato, escrever a história do Legislativo Municipal. Não é a história dos vereadores, é a história do Legislativo, dada a sua importância, porque o Legislativo, ou seja, as câmaras municipais na história do Brasil, ela se insere como o primeiro poder devidamente instalado desde o período colonial, e assim permanece como um dos poderes mais importantes. Há uma sintonia entre o legislativo, o executivo e o judiciário, mas o legislativo, ou seja, as câmaras municipais, é o poder pioneiro da sociedade aqui no nosso país. Para a senhora começar essa pesquisa voluntária, exige que você tenha uma paixão pela pesquisa, para estar por todo esse tempo fazendo essa pesquisa, esse trabalho que vai de passo em passo. De onde vem essa paixão pela história? Primeiro, eu sempre fui atenta às informações e sempre fui muito questionadora de posicionamentos, principalmente os posicionamentos políticos, sociais, morais, éticos, etc. E desde criança eu gostava muito de fazer a leitura ao meu modo, e não apenas saber que a história era daquela forma. E ainda no meu período de alfabetização eu desenvolvi o hábito com a leitura. E aos 6 anos de idade, entre 6 e 7, eu já estava alfabetizada e comecei a fazer leituras, não apenas dos livros da escola,
mas também fazia muita leitura paralela devido à minha curiosidade, mesmo infantil ou infanto-juvenil. Inclusive, eu lia também tudo que chegava na minha casa, pelas mãos dos meus irmãos, que também estavam frequentando escola. Também adquiri o hábito de ler jornais durante a minha juventude, e a cada dia eu fui me interessando cada vez mais. A minha curiosidade na investigação, nos posicionamentos que as pessoas têm sobre determinados objetos ou instituições, ela vem desde a minha juventude, e isso fez com que eu me interessasse muito em fazer um estudo também sobre a Câmara Municipal, porque a gente cresce ouvindo muitas críticas sobre tudo, sobre as coisas, sobre as pessoas, e às vezes a gente não vê a verdadeira história, e isso sempre me despertou. Tanto que eu comecei a perceber a Câmara Municipal, no caso a de Caruaru, que é a que eu tenho o maior contato, de outra forma. E para isso eu adquiri o hábito também de assistir reuniões. E tenho reuniões sequenciadas, anotadas nos meus arquivos particulares, assistidas aqui, todas na época que as reuniões, inclusive, eram noturnas, e eu vinha assistir. E, com isso, eu comecei a fazer uma leitura diferenciada sobre o legislativo, bem diferente daquela que é comum a gente perceber nas mídias atualmente. E, à época, aquilo que a gente percebia impresso nos jornais da cidade, ou então nas falas colocadas nas rádios de comunicação ou nos meios de comunicação. Então, eu sempre me interessei, e isso me possibilitou descobertas incríveis, inclusive assim, o conhecimento e o contato que a Câmara Municipal de Caruaru tem com o país, não é somente dentro do estado. O número de visitantes de outros estados que eles receberam e recebem aqui para participar das reuniões nos deixa surpresa, porque nunca eu imaginei. Hoje sim, que tudo está muito mais fácil. Mas imaginem, há 100 anos atrás, 80 anos atrás, a Câmara receber não apenas a pessoa, mas receber, inclusive, comunicado. A comunicação da Câmara com o resto do Brasil sempre foi uma coisa que me impressionou. E a velocidade com a qual a Câmara toma conhecimento dos fatos, não apenas a nível estadual, mas a nível nacional e, inclusive, também internacional. Coisas que a gente fica pensando como é possível esse contato da Câmara com o mundo lá fora, a ponto de governos e embaixadores e representantes internacionais enviarem até ofícios para a Câmara. E eu não estou falando da Câmara contemporânea, eu estou falando de 50 anos atrás. Ou seja, tanto do século XIX como do início ou a primeira metade do século XX, esse contato que a Câmara sempre manteve com os seus pares e também com as demais instituições, não só estaduais, como também nacionais. E isso está registrado em ata. Por isso que a leitura é lenta, porque eu faço as anotações, e também muita coisa que as pessoas acham isso não tem importância, e tem. Então, como eu tenho leituras de outras instituições, eu encontrei aqui também complementos de informações que eu já tinha de outras instituições. Inclusive, a exemplo, o caso de uma pessoa que foi morta durante um homem que tocava um instrumento aqui
Isso foi anotado, eu soube disso numa leitura paralela, e quando eu cheguei aqui, então tem esse acontecimento registrado, tem o posicionamento da Câmara em defesa desse homem que foi morto, ao que tudo indica, ele foi morto por engano, né, com perseguição pelas autoridades, o corpo dele foi encontrado em outro estado, e a Câmara que acompanhou esse trabalho, né, através das informações, ela também faz uma proposta, né, os vereadores em conjunto, ou por unanimidade, para que a viúva tenha direito a uma pensão permanente, porque ela ficou sem condições de sobreviver, ela e os filhos deixados por essa vítima. Isso é muito interessante, só isso já dá uma grande história. E isso passou pela Câmara. E eu acho que não é todo mundo que sabe dessa história, eu acho que é o contrário, poucas pessoas sabem, porque há um problema também na mídia. A notícia desagradável, ela parece que chama mais atenção para ser publicada do que a notícia agradável. Eu não sei se a senhora lembra, mas eu já fui lhe entrevistar junto com outra menina, em uma outra vez, fui junto com Catiana, inclusive, e a gente estava lá visitando a senhora no arquivo. Eu lembro que a senhora contava muitas histórias, a senhora contou muitas histórias pra gente, que a senhora documentou. Tinha uma que era relacionada a um cara que pulou um cemitério, não foi? Isso. Não, eu lembro que tem a história de um casal que foi perseguido, não é essa? É a história que foi perseguido, inclusive tem uma placa lá na entrada do cemitério Dom Bosco, alusiva a isso, dizendo o nome, o nome legal do casal e o nome que lhe foi atribuído. Esse casal foi perseguido também no regime militar e depois foi enterrado de forma sem registro, de forma oculta, vamos assim dizer. E hoje existe uma placa que continua o regime militar. Agora que tem casos interessantes, assim, do cemitério que tem também na Câmara, que é a proibição de fazer desativar um túmulo, isso em tempos atrás. Hoje não acontece mais. Mas vamos dizer, há 80 anos, 70 anos atrás, 50, sem autorização do município, porque o cemitério é do município, antes os cemitérios não eram privados, não é? A não ser aqueles que a igreja construía, mas isso é coisa do século XIX, e que era a igreja que administrava. Mas quando o município começou a construir os cemitérios, que no caso, o nosso primeiro cemitério foi exatamente o cemitério São Miguel, né, aqui em Caruaru, cemitério público. Aí o que é que acontece? O município passa a administrar, porém não tinha essa organização que tem hoje. E havia casos de pessoas, por questão de amizade, acredito eu, não é? Terminavam os coveiros, como se dizia na época, né? E o nome ainda, alguns permanecem, eles achavam que podia, pelo fato de serem eles que iam desenterrar a ossada encontrada, poderia fazer a seu modo. Aí tem muita história bem interessante de lei, de documento, proibindo esse tipo de trabalho, para que as pessoas, de fato, obedeçam o que dizia a legislação. No caso, está nos documentos, essa questão da privatização, da desativação de um túmulo, era votada aqui na casa? Não era. Mas na casa se preocupava com a lei para apresentar leis de organização de todas as instituições. Não é? Todas as instituições do município ou municipais, elas passam por aqui. Seja com um projeto do Executivo, seja com um projeto apresentado pela própria Câmara, para ver como a coisa vai se dar. Pode ser doado ou não. O que é que pode ser doado? Como é que vai dar essa doação? O município está
apto ou tem autonomia até onde de fazer a doação de um terreno do município para uma instituição privada. Então, as coisas não são tão à vontade como se pensa, como a leitura social é feita sobre o poder, tanto legislativo como o poder executivo. Porque existe uma obrigação, e essa obrigação se chama o quê? As constituições, seja a estadual, seja a municipal. E na instância municipal, a gente tem uma legislação do que é que o município pode fazer ou não, e até onde vai a autonomia do executivo e até onde vai a autonomia do legislativo. E nós temos uma lei orgânica municipal, que inclusive foi alterada já há 2 anos atrás. E antes de ter a primeira lei orgânica, que foi depois da Constituição de 88, que a lei orgânica de 1990, de postura. Quando a Câmara Municipal foi criada em 1848 e foi estabelecida o oposto em 1849, ou seja, no ano seguinte, de imediato se tratou de se fazer o Código de se podia e não podia. E também qual eram os limites do poder legislativo, o que era, quais eram as obrigações do legislativo enquanto poder organizado em uma Câmara Municipal. Aí eu fiquei curioso para saber a história do casal que pulou quando estava sendo perseguido. Posso saber dessa história? Do casal que estava sendo perseguido, que ele falou que foi pro cemitério. Sim, que estavam sendo perseguidos porque eles eram tidos como subversivos. Aí tem uma versão que eles foram pegos entre São Caetano e Cachoeirinha, outros dizem que é em São Caetano, mas eram casais tidos como comunistas e que eram subversivos, que não viviam condizentes com o regime denominado de militar, não é? Que é de 1964 até de 64 a 63, a 83, 84, 85. Eu estou dizendo várias datas porque é o período de transição, mas é considerado de 21 anos. Se você quiser arrumar no tempo, você diz 64 a 85, que aí é quando vai, de fato, se eleger o presidente pós-regime militar, embora uma eleição indireta. Então, houve, de fato, muita perseguição e muita gente foi presa aqui em Caruaru e perseguida, e teve a casa invadida. São vários casos. Aí é interessante que tudo isso é também discutido na Câmara Municipal, porque como nós tínhamos naquele período somente um bipartidarismo, ou seja, os dois grupos, um da Arena e outro do MDB, a Câmara também se fez representar durante todo esse período, de pessoas que eram da Arena com pessoas que eram do MDB. Então, as discussões são muito acirradas e a leitura é muito interessante, com os posicionamentos e com os temas que são trazidos para se discutir na Câmara. É justamente esse período que eu estou concluindo, que eu estou lendo 1978. Aí tem muita coisa, tem a história de vereador que foi preso, no caso de agora, que ele está retornando, que ele retornou, está atuando, mas tem muita gente que bate de frente. O prefeito atual está governando o município pela segunda vez, aí tem também quem apoia, quem é do contra, como se diz, quem é da bancada do governo, quem não é. E isso gera uma série de situações políticas e que a gente começa a ver como, de fato, é que funciona a política em um município.
E isso é muito enriquecedor. E a senhora que fez esse papel de documentar toda a história do legislativo, mescla também com a história de Caruaru, porque Exatamente. o legislativo antigamente, ainda era vila. Pois é. E a senhora também, o que motivou, ou o que motiva a senhora de documentar a história da professora Ciazinha, que hoje é uma medalha na casa? Eu queria que a senhora contasse um pouco sobre a história dessa medalha. A professora Ciazinha, inclusive, eu fui agraciada com a medalha da professora Ciazinha, que eu nem mereço, ou nem merecia, mas guardo com o maior cuidado. A história da professora Ciazinha é uma história muito bonita. Quando a gente volta no tempo, não é? Porque estamos em 2026, quer dizer, com menos de 10 anos, a professora, assim, para completar 100 anos, daqui a 9 anos, completa 100 anos da eleição da professora Ciazinha, e isso é um caso inédito. Eu costumo dizer, mas até agora eu não pude concluir as provas, que ela poderá ter sido a primeira vereadora eleita em Pernambuco, porque as que eu tomei conhecimento, também pesquisando, as de Recife, por exemplo, e de outras cidades, se deu nos anos 40 do século passado. E a professora Sinhazinha foi eleita em 1935. E é um caso inédito. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, por conta dos seus posicionamentos. Uma pessoa que formou-se professora no final do século XIX, na Escola de Formação de Professores em Recife, ela se formou nos anos 90 do século XIX. Ela foi estudar lá em Recife no final do século XIX, formou-se no início, né, do século XX e logo ela foi selecionada, não é, fez concurso e foi ensinar também no estado, como também ensinou também aqui no município. E era assim uma pessoa muito envolvida com o desenvolvimento da cidade. E basta dizer que ela foi a primeira mulher do seu tempo que se envolveu até com as atividades de organização do nosso querido Central Futebol Clube, a ponto de ter sido a primeira mulher que recebeu o título de sócia honorária com direito à foto na parede do Central Esporte Clube. E era uma pessoa que se envolvia com teatro, com música, com as festas do comércio, com o pastoril, com pequenos projetos possíveis de ser realizados com os seus alunos. Foi diretora da primeira escola pública estadual, que foi o Grupo Escolar Joaquim Nabuco, onde ainda temos algumas pessoas que têm mais de 90 anos, que também foram alunos dessa escola. E ela fez trabalhos incríveis, só para ilustrar, porque é muita coisa. Ela chegou a fazer um projeto de valorização de produtos agrícolas aqui da região agreste, que teve uma importância tamanha, com direito à exposição, e que veio até o secretário de Agricultura do estado de Pernambuco ver esse trabalho. Que trabalho era esse? Para você ver como ela era uma pessoa ativa. Não podia votar, porque a Constituição de 1934 é que vai permitir o voto feminino. Aí o que é que acontece? A primeira eleição que vai haver, que é no caso a de 1935, ela se candidata e se elege vereadora. Isso significa, comprova, o apoio social que ela tinha de Caruaru, não é verdade? E quer dizer, e a credibilidade que ela construiu ao longo dos seus trabalhos aqui, como cidadã, como professora, como funcionária pública. E o que é que acontece? O período dela não foi completado, porque ela toma posse junto com os colegas em 1936, só que em 1937, Getúlio Vargas, que estava governando o país após aquele golpe de 1930, ele dá também o que se chama até hoje de golpe, né, e cria o chamado Estado Novo. E com isso ele fecha todas as câmaras municipais. Então, fica interrompido o trabalho dela. Mas o trabalho, esse pouco tempo, o trabalho dela foi
muito grande. Quer dizer, ela foi uma desafiadora dos valores de uma época, porque o conceito que se tinha que o lugar de mulher era em casa, cuidando do lar, dos filhos, das coisas da família, e de repente ela aparece como a primeira vereadora da nossa história. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de contar pra gente? Se quiser fugir aqui Fugir. Não, tem uma coisa interessante. Quando eu me encontro com alguém casualmente que faz crítica ao poder legislativo, não é? Claro, não é somente o legislativo de Caruaru, mas de modo geral se refere aos legisladores, aí e faz alguma pergunta, aí eu retorno com outra pergunta. Quantas reuniões você já assistiu na Câmara? Então, as pessoas desconversam, porque a gente não pode fazer juízo de valor de um objeto que a gente não conhece, não é verdade? Então, eu acho que a maior importância desse trabalho que eu faço, de pesquisa sobre o Legislativo Municipal, é ter um outro olhar sobre o papel de cada um dos legisladores, ou seja, dos vereadores, e que deveria ser esse cuidado que as pessoas deveriam ter. Eu não estou aqui assistindo às reuniões, mas eu assisto pela televisão, pelo canal da TV, não só da Câmara Municipal, como eu também acesso à Câmara Estadual e Federal e vejo como a coisa se procede. Então, eu acho que o que falta ainda do povo, da sociedade, é um maior envolvimento com as instituições que nos administram. Então, a gente não poderia ficar tão longe. Porque, veja, nós temos 3 poderes constituídos, mas o único poder que a gente tem esse acesso com essa facilidade é o legislativo, e principalmente o municipal. As pessoas entram e saem de uma Câmara Municipal, na mesma hora você vem, resolve uma coisa, fala com isso, com alguém, vai num gabinete. A gente não tem essa proximidade quando a gente procura uma instituição a nível estadual ou federal, ou de outro setor. Não é verdade? A tecnologia avançou. Foi muito bom. E graças a Deus. Senão estaríamos vivendo momentos mais difíceis do que agora. Mas a nossa facilidade de ter proximidade com o legislador, com o vereador, é totalmente diferente com os outros elementos que constituem os 2 outros poderes. Para ter essa proximidade do público, das pessoas, dos cidadãos com a Câmara, a senhora acredita que seria mais instrução para as pessoas, para elas saberem a importância de vir? Ou, não sei, talvez alguma campanha, algo pode ser feito para aproximar? Assim, inclusive no setor da educação, não é verdade? Se a gente for verificar quantas escolas, seja a nível de educação básica, educação secundária ou superior, organiza ou propõe uma atividade aqui no Legislativo. Vocês se lembram qual foi a última escola que veio aqui para conhecer o Legislativo? Vocês viram alguma? Vimos. Teve uma. Eu me esqueci agora o nome. Foi o Sagrado Coração. Foi o Sagrado Coração. Sagrado Coração. Pois é. Faz alguns meses. Está aí no caminho certo. Veja, fora o Sagrado Coração, qual foi a outra escola? Eu não me recordo. Uma escola pública. Não me recordo. Quanta coisa a gente poderia ver, não é? Porque, veja, que aula sobre os poderes do Brasil daria uma escola vindo para cá um dia e usar os assentos mesmo do público, não é? Usar a própria mesa com os seus alunos e fazer um trabalho. Então, a gente precisa muito desenvolver esse interesse do cidadão, da cidadã, pelos poderes constituídos, que a gente não pode ficar distante. E outra coisa, nós temos uma coisa também que hoje atrapalha, são
os relacionamentos sociais, que a maioria deles ficam mais limitados pelo meio eletrônico, não é assim? E pelo meio eletrônico, a gente diz o que quiser, escreve o que quiser, não é? Então, entre o que uma pessoa diz e entre você ir lá no local e observar, é totalmente diferente. Foi justamente essa dúvida que eu comecei a ter que fez com que eu me interessasse por esse estudo. De uma maneira tamanha, que o meu TCC do curso de Direito foi sobre o Legislativo Municipal de Caruaru. Eu fiz um estudo de 2 anos e transformei num trabalho de conclusão de curso, entendeu? E são essas coisas. Eu acho que se a escola se envolvesse mais, não apenas com a Câmara, mas com todas as instituições constituídas dentro do município, a educação se ampliaria mais. E quando aquele adolescente, aquela criança, se transformasse num cidadão, ele teria mais condição de observar por uma outra ótica a importância da Câmara Municipal em um município. A senhora, além de historiadora, de pesquisadora, é professora, né? Fui 50 anos professora. A senhora foi professora na FAFICA? Fui. E aí, essa paixão pelo ensino dá para ver que se perpetuou, né? A senhora tem esse desejo de passar esse conhecimento que a senhora encontra, que a senhora adquire para as pessoas. E hoje a senhora encontra mais facilidade pela tecnologia para passar esse conhecimento para as pessoas? Olha, é bem fácil, porque de qualquer maneira uma pessoa quer uma informação em casa mesmo, você pode passar. Agora, a outra questão da tecnologia é como qualquer pessoa pode escrever por meio tecnológico e essa escrita ser pesquisada por quem quiser, né? Assim. Então, esse é o problema da tecnologia. Como todo mundo pode escrever o que ele quiser, de acordo com o ponto de vista dele, isso também tem, vamos dizer assim, as suas questões, as suas reticências, ou seja, o lado negativo. Porque muitas vezes uma informação é dada e não de maneira completa ou correta, e isso às vezes atrapalha a interpretação da história. Por isso, é ótimo que tenhamos a tecnologia, mas isso não nos permite deixar de lado a questão do documento. Quando alguém coloca uma notícia através da tecnologia, nada impede que tenhamos a curiosidade de ir ver. Será que é isso que está no documento? Não é verdade? Porque às vezes uma palavrinha, isso é próprio da nossa língua portuguesa, às vezes uma palavra mal colocada muda a interpretação do que se quer de fato dizer, não é verdade? Mas que é importante, sim, muito importante. Agora, que mais importante ainda seria que as pessoas não tivessem deixado de ler o documento, de ler o livro, de ler a informação, de ler a reportagem e não se limitar apenas ao que a tecnologia nos traz. Isso não é bom. A gente tem que ler de tudo. Aquilo que nos interessa e também o que não nos interessa, para poder você ter um contexto. Porque nenhuma análise histórica pode ser feita de forma unilateral. Para eu entender a Câmara, eu tenho que entender a cidade, eu tenho que entender o povo da cidade, não é assim? Isso. Eu tenho que entender o contexto social, econômico, ético, moral, político, e sai por aí afora. Senão, o meu olhar será apenas direcionado para um foco. E tem a questão ética na escrita também, né? Exatamente. A senhora utiliza de algum meio digital para publicar? A senhora ainda escreve? Não, nunca uso. Não. Eu tenho e-mail, mas eu não gosto muito, porque atualmente a tecnologia também permite muito disse-me-disse, né? Assim, uma pessoa publica uma coisa, aí não é assim não, é desse outro jeito. E
você vê como tornou-se comum as pessoas retificarem o que disseram. Isso a gente vê na televisão, na tecnologia, né? Assim, eu me enganei, isso não era dessa forma, não é verdade. Aí é desse jeito. Tratando da inovação, falando em inovação, nossa Câmara vai ser inovada, vai mudar de lugar. Vai. A senhora, como é que a senhora vê essa mudança? A senhora vê como uma coisa positiva? Sim, sim, eu vejo muito positiva. Acho até que a cidade se atrasou em construir um prédio próprio, né? Porque a história a Câmara já funcionou em vários lugares, aqui, né, de Caruaru, ao longo da sua história. E o prédio aqui é ótimo, é um prédio histórico, mas é um prédio adaptado. E quer dizer, o prédio não pôde acompanhar o avanço, inclusive da tecnologia. Você vê, assim, até para os vários setores que existem aqui na Câmara, ele teve que sofrer muitas adaptações, os espaços dos gabinetes dos vereadores. Então, acho de forma positiva demais a mudança para a Câmara, e principalmente, que aí chega no meu setor, a questão do arquivo. Nós temos muita coisa que foi perdida, não apenas pelo tempo aqui da Câmara, mas também até pelas mudanças. Porque veja bem, deste período que eu pesquiso aqui na Câmara, eu já pesquisei em 3 lugares diferentes. E hoje não é nem neste prédio, é num adaptado aí na Rua São Sebastião. Então, quando a gente trabalha com documentos, e documentos, dependendo da natureza do documento e do seu tempo, eles são relíquias, não é? E por conta disso, da intempéries do tempo, por conta da mudança de um canto para outro, nós temos muita coisa perdida que a gente procura e não encontra. Nós tínhamos uma biblioteca aqui, uma biblioteca com muitos volumes. E hoje a gente não tem essa biblioteca montada. A gente tem um saldo de livros da Biblioteca Pioneira. E a biblioteca daqui tem história, que ela tem mais de 70 anos de vida. E é impossível se pensar hoje, aqui, agora, neste prédio, se tem uma biblioteca. Onde? Como? Aí veja, o prédio novo vai nos possibilitar de ter tudo que uma Câmara deve ter, inclusive um arquivo devidamente organizado, não é? Porque a gente ainda tem documentos que não estão em determinado local, em setor, está em outro. E não é, o arquivo é o arquivo, não é? E até porque, como nós não temos um arquivo público municipal, cada instituição do município tem que guardar esse arquivo, que ainda é de documento, até quando não sei. Que a tecnologia é que vai nos dizer. Não é verdade? É verdade. Eu acredito que tenha muita coisa lá, né? De todos esses anos. Eu nunca fui lá, tu já foi? Mas tem também, a gente tem 22 anos, mais ou menos, de atas desaparecidas, por conta de chuva, por conta de a maneira como foi guardado, arquivado, entendeu? A gente tem lacunas, muitas lacunas. E é uma ciência, né, de como guardar. Pois é, temos que ter um profissional de formação específico, arquivista, né, museólogo, pessoas que entendem, pessoas que saibam lidar, que saibam como colocar isso dentro da tecnologia, como transformar aquele documento, como fazer essas cópias, como organizar um arquivo tecnológico. Tudo isso é necessário. Aí eu acho que o próximo edifício ele nos dará essa possibilidade de conversa. Oi? Para as 12. Então, Vamos finalizar? a gente finaliza por aqui, então. Professora, muito obrigado. Uma honra ter a senhora aqui conosco, estreando o nosso podcast. Estreando nosso podcast. A primeira. Tá bem. Pois muito obrigada a vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, coisa. atenção e pelo esse papo muito Pois bom é. e muito rico. Obrigada.
Bom, esse foi o nosso podcast, o Câmara 1. Fique de olho nas redes sociais, acompanhe a Câmara, o Poder Legislativo. Nós estamos aqui para trazer informação para vocês. Para aproximar a Câmara de vocês. Então, muito obrigado pela atenção, acompanhe os próximos e até a próxima. Tchau.